Tá melhor? Vou. Mas daqui a gente não consegue ver o que está se passando no YouTube, não, né? O que as pessoas estão mandando de pergunta, não. Você está vendo aí? Aí eu mando pra vocês por aqui, o que apareceu no YouTube. Tá. Temos? E pergunta. Vou falar no meio da live que tá no YouTube. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, com o nosso primeiro webinar aí sobre o tema da mediação online, né? Já tivemos aí outros assuntos. E a ideia hoje de fazer esse webinar é porque nós estamos observando um crescimento muito grande na necessidade de utilização da mediação online, e ela tem algumas características próprias dentro desse ambiente. Em função de ter essas características próprias e estarem surgindo muitas dúvidas, então nós decidimos unir aqui forças de pessoas que já vêm trabalhando nessa área, especialmente a Ana Maria, que está aqui nos acompanhando, que é do ICMFL e que participou aí, depois ela vai contar da experiência dela, até da preparação das qualificações de um certo roteiro através do IMI, né, que eles chamam da Task Force, sobre os estándares dos mediadores no ambiente online. Então, a nossa proposta hoje aqui é dividir entre nós três essa fala. Eu vou falar sobre a parte da preparação para essa mediação online, quais são as características que diferenciam a preparação para uma mediação online. Depois a Ana Maria vai entrar falando sobre as características do Zoom, que é a plataforma que está sendo mais utilizada aí pelo pessoal da mediação, apesar de existirem outras, mas ela vai falar sobre as características do Zoom, sobre os skills necessários para o mediador trabalhar nesse ambiente, e a Mariana vai fechar trazendo as informações aí sobre o papel do advogado dentro desse ambiente, algumas experiências que ela também vem já vivenciando de mediação empresarial e da utilização dessa plataforma, não só como professora também, todo mundo aí que dá aula também teve que se adaptar à utilização dessas plataformas, como já temos aí algumas experiências de mediação. Então, meu nome é Andréia, eu sou mediadora, advogada de formação, sou vice-presidente de mediação do CBMA, escrevo para um blog chamado Kluver Mediation Blog, que eu até recomendo bastante que vocês acessem, porque estão saindo muitos posts de vários mediadores do mundo inteiro falando sobre como eles estão lidando com a utilização dessas salas de videoconferências, como eles estão escolhendo essas plataformas. Então, quem tiver a possibilidade de ler artigos em inglês, o Kluver está trazendo ele traz o dia a dia mesmo dos mediadores, o que eles estão passando em cada parte do mundo, os desafios, o que eles estão achando bacana, o que eles acham que pode melhorar. Tá? E aí, então, a nossa ideia agora, muitas pessoas já estão precisando se adaptar à utilização dessas plataformas, utilizar a sala de videoconferência, muito já tem se falado sobre a utilização de home office, né? Então as pessoas também estão se adaptando a esse ambiente, e muito tem se falado, a gente vê se repetindo muito a ideia, a fala do novo normal. Agora, mesmo depois de passar essa situação da pandemia, que se Deus quiser vai passar em breve, nós vamos ter um outro mundo, nós vamos sair com um outro formato de relação, um outro olhar para a forma de trabalhar. A gente já vinha, né, o que se observava, eu já vinha falando bastante sobre o papel do novo advogado, sobre as mudanças em todas as profissões, mas a previsão é que essas mudanças fossem avançando de forma um pouquinho mais gradativa. De repente, com tudo isso que aconteceu, eu diria que boa parte da população que não tinha acesso, não tinha interesse em utilizar a videoconferência, ou tinha algum tipo de resistência com relação a utilizar a sala de videoconferência para reuniões, análise, a aula de ginástica. Então, isso tudo hoje as pessoas estão precisando se adaptar para poder seguir com as suas vidas. Eu mesmo agora, para poder me manter, fazer os meus exercícios, a aula de ginástica online, que eu nunca imaginei que ia ter a disciplina para fazer isso. Meu filho também
todas as aulas dele online para poder seguir se preparando para o vestibular que ele faz esse ano. E assim várias pessoas estão precisando se reorganizar. E as mediações, elas precisam, então, avançar, mesmo sem esse contato presencial, que eu diria, pela minha experiência, porque eu já busco trabalhar com esse ambiente online há algum tempo, mas eu diria que as pessoas, elas tinham uma resistência em acreditar que poderia se manter humanizada uma conversa dentro da sala de videoconferência. Eu entendo, por tudo que eu estou enxergando agora, e comentário de outros mediadores que tinham essa percepção, que esse mito está caindo por terra, que hoje as pessoas estão conseguindo encontrar essa outra forma de comunicação e criar novas habilidades que vão ficar aqui com a gente. Então, pensando nisso, pensando que agora nós vamos, mesmo depois de passar o Covid, né, eu falo muito sobre o mapeamento do conflito, em muitos casos ainda vai ser adequado, necessário e melhor utilizar esse ambiente online. Então, vamos aproveitar esse momento para debater esse assunto. Falando sobre a preparação para atuar dentro desse ambiente. Primeiro ponto, escolher a plataforma. Hoje tem muitas plataformas no mercado. O Zoom, ele vem se destacando, e hoje nós vamos dar um foco em falar no Zoom, porque ele se tornou a plataforma mais popular, mas ela não é a única plataforma que nós temos hoje. Tem plataforma do Zoom, tem o GoToMeeting, tem um chamado Hangouts, o velho Skype, o WhatsApp, com tudo isso que está acontecendo, criou novas ferramentas dentro do WhatsApp, que você pode fazer reuniões dentro do WhatsApp. Tem o Webex, então tem agora esqueci o do Google. O Teams, tem o Teams, que também está sendo bastante usado. Da então, Microsoft. É uma gama de plataformas que nos trazem possibilidades e ferramentas diferentes. Então, o Zoom, a utilização do Zoom, ela vem crescendo bastante, mas é importante que cada mediador teste um número razoável dessas plataformas para ter a sua percepção, o que ele se sente melhor. Porque o primeiro ponto para uma mediação online dar certo é o mediador estar seguro no ambiente ou na ferramenta que ele está utilizando. Então, assim, o Zoom, ele, em função de estar sendo muito utilizado, a gente encontra muitas apresentações falando sobre como utilizar, quais as características da plataforma. Ele mesmo está se melhorando, né? Você imagina que há pouco tempo eu tive notícia que o Zoom pulou de 10 milhões de usuários para 100 milhões. Inicialmente ele teve algumas questões de segurança, mas isso fez com que ele rapidamente se movesse para suprir essa deficiência. Então, hoje, por exemplo, a Zoom, ele tem bastante segurança com relação a confidencialidade que é tratado dentro das salas, que aí depois vai ser falado aqui como utilizar essa ferramenta. Mas você tem a possibilidade de colocar senha, de gravar ou não gravar, de fazer salas privadas. Então, nesse sentido, o Zoom tem sido muito positivo. E aí eu volto a sugerir aí a leitura do clube, porque teve até um artigo há pouco tempo de um mediador falando da experiência dele com o Zoom e comparando o Zoom com uma plataforma que é desenhada especialmente para fazer mediação. É importante o mediador hoje, que quer trabalhar nesse ambiente, estar conectado, entendendo todas as possibilidades que ele tem na frente dele. E assim ele vai poder fazer a escolha do que é melhor para ele e para os medianos. Fazendo a escolha da plataforma, é importante testar essa plataforma com as partes que vão participar da mediação, para evitar surpresas. Então, marcar uma reunião, como existe a reunião de pré-mediação, também é uma reunião de tecnologia. Testar junto com aquelas pessoas antes do dia da mediação, para não ter mais ruído, né, no dia da mediação. Então, testar com as partes, testar com os advogados de forma separada. Se estiver trabalhando com uma câmara, como é o caso aqui da gente trabalha com o CBMA, identificar se aquela câmara tem uma equipe que pode estar presente no dia do teste para ajudar com as dúvidas, porque por melhor que o mediador
ande dentro desse ambiente, ninguém melhor também do que os técnicos, pessoas que são da área de tecnologia para auxiliar nesse início, para quem ainda não tem tanta experiência. Então, é importante escolher a plataforma, testar junto com as partes, para junto com as partes identificar qualquer tipo de problema que possa ter. Já oferecer algumas ground rules no sentido de informar para as partes que é importante elas estarem num lugar que a internet funcione bem, avisar para as pessoas que estão próximas a ela que é um momento para ter silêncio, sendo uma mediação onde é tratado assuntos confidenciais, como é o comum das mediações, as partes estarem informadas que elas devem estar num ambiente fechado, que não devem ter outras pessoas com acesso àquela reunião, se outras pessoas estiverem escutando, que isso seja informado. Então, sempre também o princípio da transparência que nós temos na mediação presencial, dentro da mediação online também. O mediador, mais do que ninguém, para poder passar essa segurança para as partes, ele tem que estar muito afinado de como usar aquela plataforma, nunca aceitar usar uma plataforma que ele não domine, senão ele vai passar insegurança para as partes, e ele tem que estar muito firme, especialmente nesse momento que a gente está falando de inovação, que as pessoas ainda estão experimentando. É importante, então, fazer toda essa testagem e na reunião inicial de mediação também dividir a agenda em uma parte para orientar, de novo, que a gente chama de housekeeping, né, em inglês, mas assim, orientar sobre mais dúvidas que possam surgir com relação à utilização da tecnologia, e os ground rules já incorporando as informações necessárias com relação a uma mediação online, que são as reuniões serão gravadas ou não serão gravadas? Se forem gravadas, quem poderá ter esse privilégio de gravar? É só o mediador? As partes podem gravar? Em tese, o melhor seria que não fosse gravado, mas podem existir situações em que seja necessário. Como eu falei, hoje cada vez mais a gente tem que trabalhar também. O mediador é um auxiliar na resolução do conflito, na construção de um caminho para a solução daquele conflito. Então, ele tem que atender o que é importante para aquelas partes ou para aquela situação. Existem situações que envolvem processos judiciais ou outras questões que pode haver a necessidade de gravar. Mas o mediador ele tem que ter também a capacidade de ponderar junto com as partes, então, sobre a necessidade de gravação ou não gravação, se for gravado, em que casos aquela gravação pode ser aberta. É importante ter um termo de confidencialidade que também abarque as questões tecnológicas, o fato de poder ser gravado, o fato de não dever ter outras partes na sala, eventualmente se tiver troca de documento, que só o mediador vai apresentar um documento, não tirar print. Nesse caso, também avaliar como será assinado esse documento. Então, vai valer para as partes uma troca de e-mail. Está se tornando bastante comum em outros países, eu acredito que isso ocorra aqui também, assinar os documentos através do DocuSign, que é uma outra ferramenta online que dá uma certa, diria, um pouco mais de segurança com relação aquelas assinaturas. É uma forma de assinatura virtual que também é chancelada por uma plataforma. Então, as partes vão assinar através de um DocuSign, as partes vão dar um ok através de e-mail. É importante também o mediador entender o que é válido, né? Em que ambiente está aquela mediação e qual o grau também de segurança daquele documento que vai ser assinado. Então, é algo mais informal, é algo que tem um grau de formalidade maior e seria melhor se caracterizar por uma assinatura de alguma dessas virtuais, né? Da mesma forma que tem Zoom e tem outras, o DocuSign também é uma das que se destacou aí como plataforma de assinatura, mas existem outras. Tratar sobre a questão de documentos, o mediador que vai ter acesso a fazer o share, né, dos documentos na tela, se as partes vão ter esse acesso, se vai ficar aberto o áudio para todo mundo o tempo todo,
ou se o mediador que vai ter o controle de abrir os áudios ou fechar os áudios, informar sobre a possibilidade do cálculo dentro do Zoom e definir, então, que é possível e também testar essa possibilidade com as partes, porque é muito ruim se você já está dentro do ambiente inovador, que ocorram esses descompassos no momento de mediação, que é online, que as pessoas já, de alguma forma, estão experimentando algo novo, e algumas situações são previsíveis para quem trabalha nesse ambiente o tempo todo, então elas devem ser o máximo possível mitigadas, né? O máximo possível buscar evitar que essas situações aconteçam. E o evitar que essas situações aconteçam, então eu volto para a importância de testar e da prática. Quem não está acostumado, antes de tentar fazer uma mediação também online, ao vivo, pode fazer como os mediadores fazem quando estão fazendo o seu treinamento mesmo para mediar. Então, junta um grupo de pessoas que estão precisando testar a plataforma e vão juntos navegando pela plataforma. Hoje nós vamos dar uma geral aí dentro do Zoom, mas só mesmo o dia a dia e muita prática que vai fazer com que as pessoas se sintam à vontade, tenham a habilidade necessária para navegar dentro desse ambiente. Essas seriam algumas ideias, né, um brainstorm aí que eu gostaria de trazer para vocês. Meu tempinho aqui está acabando, mas eu espero ter feito aí uma introdução aí à autora e de passar a palavra agora, então, para Ana Maria e Mariana e as outras especialistas que vão falar do assunto. Passo a palavra para a Ana. Ana, você pode ficar à vontade, por favor, para se apresentar, que a gente vai ficar aqui um pouco mais informado. Bom dia, boa tarde. O meu nome é Ana Maria Gonçalves, obrigada ao CBMA por me convidar para estar aqui, para a Mariana, para a Andreia, é sempre um prazer partilhar informações e partilhar experiências sobre a utilização da mediação, utilizando a informação e a tecnologia, que muitas vezes nós chamamos de mediação online, que é o que nós vamos tratar aqui hoje. Vamos tratar mais especificamente de mediação online, utilizando esta plataforma, como a Andreia disse, está hoje como sendo aquela que é a mais utilizada para a comunicação online entre pessoas, que é o Zoom. Continuando no que a Mariana falou, eu costumo dizer, e vindo do que a Andreia também já citou, de uma task force, ou seja, de um grupo de tarefa que foi criado desde 2013 por iniciativa do International Mediation Institute, e que eu tive a honra de ser o chair dessa task force com o Daniel Reiner, e chegámos, o objetivo era, ok, então vamos para este novo, em 2013, vamos para este novo ambiente, e que competências e que habilidades deve ter este mediador, que hoje é competente no ambiente presencial. Como é que ele se deve desenvolver para ser tão competente no ambiente online do que ele já é no ambiente presencial hoje? E, portanto, eu não posso deixar daqui dizer que as nossas reflexões em 2013, quando nós publicamos o primeiro papel em 2017, durante estes anos houve muitas mudanças e, portanto, mesmo a Task Force tinha anualmente que se ir adaptando a tudo o que ia acontecendo, e agora, em 2020, nós acabamos também de fazer um update das competências e das habilidades. Porquê? Porque estamos numa área de conhecimento onde, como vocês sabem, a inovação é diária. E, portanto, aquilo que nós sabemos hoje, amanhã já precisamos de saber mais. Porquê? Porque nós temos a famosa Silicon Valley, que a nível de tecnologia e agora tecnologia aplicada à resolução de conflitos,
todos os dias inova. O que é que eu trouxe hoje para vos falar aqui, rapidamente, nestes 10 minutos que temos hoje? Um resumo das habilidades e das competências que nós chegamos à conclusão que são indispensáveis para que um mediador trabalhe online, e depois eu vou falar concretamente aqui como é que o Zoom nos pode ajudar nisso. Nós temos aquelas competências que é a primeira e que a Andrea disse muito bem, ou seja, se não está familiarizado com tecnologia, eu sei que agora estamos nesta fase onde tem absolutamente que utilizar e, portanto, o stress é maior e quer dizer, nem há preparação, tem que se lançar muitas vezes e tem que fazer, mas o nosso objetivo é de ter mediadores online, sobretudo de centros de mediação que são renomados, ter mediadores que estão online e que sabem utilizar o online. E o que é, numa só palavra, saber utilizar online? É fazer de modo que esta plataforma que nós temos aqui à nossa frente, ela não exista quase. Que seja transparente na comunicação entre o mediador e as diferentes pessoas que estão naquela sala. Ou seja, esta quarta parte, como é muitas vezes citada na literatura, ela não vai trazer mais um layer na disposição da mediação. Ora bem, como é que nós vamos fazer isso? Várias competências. A primeira é ter consciência disso. O que é que acontece? Acontece que nós, quando estamos online, e tudo isto é feito para que nós nos sintamos muito à vontade. Aí é que vem o problema. Quanto mais à vontade nos sentimos, mais nós devemos olhar para aquilo que estamos a fazer e preparar-nos. Porquê? Porque esta consciência da situação que nós estamos aqui todos juntos nos dá esta ilusão de que é tudo igual. Ora, nada é igual, é tudo diferente, ou seja, há esta ilusão do igual, mas como profissional nós devemos adaptar aquilo que fazemos em relação a este ambiente. Esta é a primeira das competências, uma consciência da situação. E a segunda, quando acabar este Covid, é de uma pessoa perceber vamos precisar ou não de fazer isto online e de que forma é que utilizar a tecnologia vai beneficiar a mediação ou não. E aí esta decisão é uma decisão estratégica do mediador ou das partes com quem o mediador está, ou do advogado que vem para o processo, mas utilizar um processo online, em situação normal, nós estamos a falar de Covid, a questão deve ser colocada. É claro que mediar online vamos precisar na mesma de conhecimentos básicos sobre mediação, vamos precisar de conhecimentos, como a Andrea falou muito bem, de tecnologia da plataforma. Mas não somos só nós. A questão é que nós precisamos que os utilizadores tenham esses conhecimentos. Certa preparação é muito importante, mas além da preparação é testar, é fazer com as partes o que vai acontecer naquela mediação com elas online. E tentar aquela técnica que todos os que nos estão a utilizar conhecem, que é da visualização, tentar fazer que as pessoas visualizem a situação antes de a viverem, é muito importante no ambiente online. Ora bem, vocês vão se ver. Nós aqui, por exemplo, eu estou a falar convosco, eu estou a ver a Mariana, estou a ver a André, mas eu estou-me a ver. No mundo real eu não me vejo quando falo. E, portanto, há muitas pessoas a quem isto causa um desconforto grande. Vamos nós ter em conta isso, vamos nós falar com elas e dizer, olha, o que é melhor para si nesta situação? É falar com vídeo, é falar sem vídeo, é escrever. Portanto, nós devemos, neste ambiente, perceber para nós e para aqueles que estão, qual é o canal mais adaptado para ou aquela mediação completa ou dentro da mediação aquele tópico que nós estamos a discutir. Nós podemos ter tópicos onde vamos só utilizar o chat aqui no Zoom, nós podemos, para tópicos que vocês estão a ver que são mais emocionais, nós podemos, por exemplo, reduzir, tirar o vídeo e dizer nós vamos falar agora só sobre contexto, coisa que nós não conseguimos fazer no presencial. Nós não podemos dizer a alguém, olha, ponha aí agora um pano à sua frente, que nós aqui vamos todos escrever. Onde é que isto nos leva? Isto nos leva à reflexão de que
fazer mediação online não é só transpor aquilo que nós sabemos fazer no presencial para o online, é mais. E este mais tem que ser percebido, tem que ser estudado, de modo a que consigamos realmente ter o mesmo nível de profissionalização online que temos no presencial. Isto foi só um exemplo daquilo que podem refletir e pensar de modo a maximizar esta tecnologia no uso da mediação online. É claro que uma das outras competências que todos estes profissionais, todo mundo, e havia realmente professores cuja competência e cujos escritos já estão há muitos anos neste domínio do Online Dispute Resolution, e o que nós chegamos todos à conclusão é as técnicas de comunicação entre as partes são diferentes. Nós vamos aprender a comunicar de forma diferente. O modo como falamos como mediadores é diferente. Ou seja, quando nós estamos online, nós temos que verificar, reverificar que aquilo é o que todos querem dizer. Ou seja, de um ponto de vista logístico, pode levar aquilo que o mediador competente já sabe, esta mediação, este ponto aqui na nossa preparação vai levar, ok, duas horas e tal, conte mais tempo, porque vai precisar de mais checkpoints, como a Andrea disse, como a Mariana certamente vai falar, vai precisar de mais checkpoints para ter a certeza que todas as pessoas estão alinhadas. E no online, estes checkpoints têm que ser feitos de forma muito mais sistemática, muito mais, eu digo muitas vezes quando falo disto, como se estivéssemos a falar a uma criancinha, mas explicar isto antes, para que as pessoas não digam, mas ele está a julgar que eu não percebi. Não, na preparação nós também vamos dizer, porque pode ser evidente, mas é melhor explicar, nós vamos explicar que o modo como nós vamos falar com as partes, talvez eles vão perceber isso como se nós estivéssemos aqui a repetir. E vamos explicar, é uma das características deste ambiente, é que eu vou me certificar realmente que aquilo que estamos todos aqui a dizer seja realmente o que todos estamos a perceber. Portanto, este ponto importante também, e continuando para acabar com as competências, nós temos também o impacto no processo de mediação. E aqui o que é que acontece? Vamos nós utilizar o mesmo processo online que presencialmente? Ou seja, o que nós temos constatado, pelo menos eu tenho constatado e tenho falado com vários mediadores, é que agora que nós estamos todos online, é mais fácil trazer para a mesa da mediação pessoas que antes não vinham para a mesa da mediação. Portanto, nós temos, pelo menos na mediação comercial, pessoas que tenham, se estivermos numa mediação organizacional, numa mediação comercial, nós temos o CEO que vem, quando antigamente ele podia delegar porque nem podia viajar ou não tinha tempo para isso. Agora é mais fácil ter pessoas num nível superior de decisão. O que é que isso nos traz? Isso traz-nos que, a nível do processo, talvez um processo feito com este nível de decidores na mesa não seja o mesmo que se nós tivéssemos outra pessoa com outro nível de decisão na mesa. Temos que perceber isso. Vamos nós ser mais rápidos, temos nós um tempo limitado daquelas pessoas na nossa mesa de mediação, portanto, como é que nós vamos trabalhar ou a agenda, ou vamos mudar os pontos da agenda em função do que as pessoas na sala nos vão dizer que aquela pessoa tem ali o processo de decisão, e nós sabemos que quando temos na mesa alguém que tem, a decisão, tudo funciona mais rápido para chegar a um entendimento. Portanto, com as partes, trabalhar o processo e com as partes decidir como é que aquilo se vai passar. Sempre o mediador, como nós sabemos, controlando o processo, controlando o que se vai acontecer, controlando se vamos ter sessões conjuntas, controlando se vamos para sessões privadas e quando, e controlando como fazer todo o processo, mas muito essencial, muito mais, da minha experiência, muito mais uma co-organização do processo com as partes, de modo a que todos estejamos aqui em algo que é novo para todos e que todos em conjunto nos sentimos mais confortáveis, ou seja, tentamos reduzir a incerteza que o online nos traz,
trabalhando com as partes o processo de forma clara. Ou seja, nós podemos não saber se isto tudo vai cair, nós podemos não saber se vamos ter aqui um ecrã completamente preto daqui a 5 minutos, mas sabemos que a etapa 1 é esta, a etapa 2 é aquela, a etapa 3 é aquela. E isso dá tranquilidade. E nós sabemos que em situação de conflito, tranquilidade traz um bocadinho mais de raciocínio, e é o que nós queremos, que as partes raciocinem connosco, com uma parte menos emocional, para conseguir algo mais coerente a nível de negociação e a nível de chegada de consenso e de acordo. Eu acho que poderíamos continuar aqui, falando do Zoom, concretamente, porque eu estou aqui a ver já a Mariana, falando concretamente do Zoom. O que é que eu quero fazer aqui no Zoom? O que é que eu posso fazer? Eu vou-vos dar, há muitas coisas práticas que se podem fazer, mas vocês podem simplesmente, muito simplesmente, dizer a uma parte, olha, eu vou estar convosco, com todas as partes aqui nesta sessão conjunta, mas se tiver alguma coisa que está mesmo a incomodar, eu permito a cada parte que me envie um chat privado. Ou seja, vocês vão dizer, e eu vou fazer como se vocês estivessem aqui a ver, vocês vão explicar às partes no início, você tem aqui o chat, e quando tem o chat, você pode enviar o chat a toda a gente ou só a mim. Portanto, imagine que a outra parte está a dizer algo que está realmente a provocar uma forte sensação, que você tem vontade, mas é de sair daqui. Não hesitem em enviar um chat e em dizer-me, Ana, isto assim não vai a sítio nenhum. Porquê? E explicamos isto no início, porque isto vai-me ajudar a perceber o impacto em si do que a outra parte está a dizer, ou seja, vai-me ajudar como mediador a estudar o nível de conflito, onde é que nós estamos e como é que eu devo também gerir aquele ponto. Isto é só uma técnicazinha. Vocês estão já a perceber que se vocês estivessem presencialmente, vocês não iam pedir à parte para ela vos dar um papelinho a dizer o que ela me está a dizer, está-me a chatear muito. Porquê? Porque o outro viria logo. Portanto, isto aqui são só 2 exemplos de como a tecnologia nos pode ajudar a ser, na minha opinião, mais inovadores, e como eu acredito que com a tecnologia nós consigamos levar a mediação ainda a um patamar superior de ferramenta de entendimento entre as pessoas. Mariana? Obrigada, Ana. É sempre um prazer enorme, uma aula, escutar a Ana e a Andréia nesse tema, que já são aí defensoras e utilizadoras da mediação online, dos métodos online em geral, há muito tempo. Eu queria compartilhar algumas experiências que eu tenho tido, até pegando alguns ganchos de coisas que vocês duas falaram. A Andréia falou uma coisa muito importante, que é que o Zoom, que de fato é a plataforma que mais tem sido utilizada, especialmente nesse momento de pandemia, para se fazer mediação, ela não é uma plataforma de mediação, né? Então, a gente está, na verdade, a gente teve, né, que passar para o online de uma hora para outra. Eu até acho, e vou falar isso um pouquinho mais para frente, que isso vai se manter, até pelas experiências que eu tenho tido, mas, de fato, existem plataformas específicas para isso, e eu acho, de tudo que eu conheço de plataforma, né, a experiência que eu tive, especialmente durante o meu fellowship nos Estados Unidos, de conhecer a ODR mais a fundo, de conhecer as plataformas americanas mais a fundo, eu acho que a gente ainda vai avançar mais ainda em termos de plataforma para tudo, não só para mediação, né? Essa é uma discussão que a gente tem muito em arbitragem também, nas audiências, né? Fazer audiência virtual, fazer audiência por plataforma. Será que alguém está instruindo a testemunha por trás da tela, da câmera? Esse é o tipo de coisa que, com as plataformas que a gente conhece hoje, é um desafio. Mas a tecnologia avança tão rápido e eu estou de acordo com a Andréia que a gente vai dar um salto enorme aí por conta dessa pandemia. A gente muito em breve vai ter tecnologia, vai ter plataformas que já vão, de alguma forma, abarcar esse tipo de preocupação que ainda existe hoje, né? Então, a gente dentro do Zoom,
eu tive algumas experiências, curioso porque eu tive experiências como mediadora, como advogada em mediação e como professora de mediação, né? E eu pude perceber na prática aquilo que a gente sempre fala na teoria, que é o que a Andréia e a Ana acabaram de dizer, que a gente não pode achar, e eu há alguns anos escutando a Maria dizendo isso, que a gente não pode achar que a gente vai pegar a nossa forma de fazer as coisas presencialmente e simplesmente transportar para dentro de uma plataforma, né? E por mais que a gente conhecesse isso na teoria, eu pelo menos estou começando a vivenciar isso a cada dia. E estou vendo na prática, estou apanhando na prática nessas alterações, nessas mudanças que eu tenho que fazer na minha forma que eu sempre trabalhei. Eu sempre trabalhei como advogada de uma forma, sempre atuei como mediadora e sempre dei aula de uma forma já há muitos e muitos anos, e estou tendo que modificar isso tudo. Então, eu tive uma experiência muito assustadora num primeiro momento, mas que acabou se mostrando muito rica no final, que foi, logo no início da pandemia, ter que transformar uma aula de 3 dias de mediação simulada de presencial para online. Então, é uma aula que eu dou há mais de 15 anos de simulação de mediação. Todo mundo, acredito que o nosso público hoje seja de mediadores, né? Porque quando a gente pensou aqui nesse encontro, a gente tinha realmente em mente os mediadores que estão aí atuando, que já atuavam como mediadores e que também estão tendo que passar para o online de uma hora para outra, meio que sem anestesia, né? Então, eu tive que ir para a plataforma fazer simulação de mediação, que todos aqui já devem ter passado por isso quando fizeram as suas formações, né? A informação confidencial para um, informação confidencial para outro. E eu, num primeiro momento, falei, bom, eu tinha como referência na minha cabeça as aulas que eu sempre dei de simulação de mediação presencial. Quando eu tive que passar isso para uma plataforma, o meu primeiro instinto foi como eu vou pegar essa aula que eu já dou e colocá-la numa plataforma. Eu não pensei em criar uma nova aula. Eu pensei em pegar aquela aula e colocar numa plataforma. E me preparei para isso. Claro, fiz todos os testes. Conheço hoje aqui todas as funcionalidades do Zoom, porque passei algumas horas mexendo ali, entrando, habilitando, desabilitando, vendo todas as configurações, testando, né? Ficava uma pessoa do outro lado, 2, 3 pessoas logadas. Agora você está ouvindo, agora eu estou conseguindo passar o documento, tudo certo. Então eu me preparei para aquilo, para fazer uma aula, que eram 40 e poucos alunos, em que eu ia fazer simulações de mediação. Eu falei, tá perfeito, eu vou dividir essa turma em grupos, exatamente como eu faria. A minha referência o tempo inteiro era a aula presencial. Então eu vou dividir essa turma em grupos. Então eu vou abrir as breakout rooms, que foi isso que a Ana mencionou. Quando vocês estiverem no Zoom como anfitriões de uma reunião, de um Zoom pago, né? Porque tem isso também, muita gente está usando a versão gratuita do Zoom, então não vai conseguir encontrar todas essas ferramentas. Mas quando você está no Zoom pago, você consegue, aparece ali embaixo para você, criação de salas, normalmente breakout rooms, né? Porque esses comandos ficam em inglês. E aí, na hora que você clica nisso, você consegue abrir um sem número de pequenas salas. E aí você aloca as pessoas que estão na sala grande, que é isso aqui que a gente está, em salas pequenas. E assim eu fiz. Então eu comecei a alocar as pessoas em salas pequenas para que eles pudessem ficar em grupos de 3, né? Uma simulação clássica, primeira vez que iam fazer uma simulação, 2 partes e um mediador para fazer uma simulação de mediação. Feito isso, também já tinha ensaiado, entrava pelo chat da sala, de cada uma das salinhas, eu consigo passar documentos, né? Eu consigo passar arquivos, compartilhar arquivos de forma individual. Então, eu também conseguia fazer isso, enviar as informações confidenciais. E aí, na minha cabeça, estava tudo planejado, ensaiado, não tinha por que dar errado. É claro que deu errado, né? Eu fiquei extremamente frustrada, porque, de novo, a minha referência não era aquela, né? Eu já faço isso há muitos anos. E, para vocês terem uma ideia, eu já compartilhei isso com a Ana e com a Andréia, mas
eu vou deixar aqui gravado, eram 12 ou 13 salas que eu tinha, quem dá aula aí vai me entender, entre eu começar a organizar a simulação até eu conseguir terminar de distribuir as informações para todos os alunos, eu levei 1h30, né? Então, uma coisa que normalmente eu vou fazer em 5, 10 minutos, eu levei 1h30. E por que isso aconteceu? Porque aí eu comecei a descobrir na prática as coisas que acontecem e os problemas que você tem. Uma coisa muito importante que a Ana e a Andréia falaram, que não basta você como anfitrião, como mediador, saber mexer na plataforma. As pessoas que estão interagindo com você têm que saber também. Então, eu me deparei com problemas, por exemplo, de pessoas que na plataforma delas não estava habilitada a possibilidade de receber um documento num chat. Então, eu sabia como é que eu mandava um documento pelo chat, mas a pessoa tinha isso bloqueado e ela não sabia desbloquear. Então, ajuda muito quando você vai começar a usar essa plataforma, você tem ou um manualzinho de utilização, ou um treinamento, como a Andréia mencionou, porque é importantíssimo que todo mundo que está na plataforma saiba usar. A gente acha, num primeiro momento, que basta quem está no comando, quem está como anfitrião, saber as funcionalidades, mas isso não acontece na prática. Todo mundo que está participando tem que saber as funcionalidades também. Outra coisa que acontece muito em plataforma é a mesma pessoa se logar com mais de um aparelho. Né? E como as pessoas também não têm o hábito de colocar os seus nomes, né? Às vezes fica só iPhone, ou número, ou o nome do filho, porque está usando o telefone do filho, você fica sem saber efetivamente quem é que está logado. E isso é outra coisa importantíssima que faz parte aí de um treinamento prévio, né? do manualzinho de utilização, que é todo mundo ficar, por exemplo, com a câmera ligada, né? Porque é uma outra coisa, você está participando de uma reunião, de uma mediação, as pessoas que estão ali têm que estar com a câmera ligada, até para você poder ver efetivamente, né, quem está ali participando daquilo. Então, a minha experiência com aula foi essa. Eu não vou me alongar nessa experiência de aula, porque eu quero falar mais da minha experiência como mediadora e como advogada na mediação. Especialmente como advogada na mediação, apesar de saber que o nosso público aqui hoje é de mediadores, mas porque a gente sabe que o advogado é o cliente do mediador, né? É o advogado que vai levar o trabalho, que vai levar os casos para o mediador. Então, acho que a minha experiência como advogada é interessante para isso. Eu estou participando, né, de mediações online como advogada e tenho visto algumas coisas que, como mediadora, eu questiono se são válidas ou não. E coloco aqui até a Andréia e a Ana, se quiserem comentar também a visão de vocês em relação a isso. Então, por exemplo, eu estou participando agora de uma mediação que ela já começou online. Né? Ela já começou durante a pandemia. Então, todos tiveram que começar a utilizar a plataforma de uma hora para outra. Só que todas as reuniões de mediação, sejam elas reuniões conjuntas ou reuniões privadas, elas contam com a participação de um técnico de TI. Ou uma técnica de TI, enfim. É uma pessoa que, claro, ela fica em silêncio o tempo inteiro na reunião, ela fica com a câmera desligada, com o áudio desligado, e ela está ali para ajudar, tenho dúvida disso. Mas eu começo a questionar, se eu tenho, então também assina termo de confidencialidade, a parte formal está toda resolvida, saneada. Agora, se a gente pensa qual é o objetivo da confidencialidade, e mais ainda, qual é o objetivo da confidencialidade da reunião privada, que é justamente você criar um ambiente em que, ciente da confidencialidade, do sigilo, aquelas partes se sintam confortáveis para compartilhar informações sensíveis. Eu não sei se faz sentido você ter outras pessoas presentes, penduradas lá no sistema, enquanto você está falando de questões extremamente sensíveis e confidenciais. Existe uma outra solução para isso? Não sei. Talvez, se agora com mais tempo, todos, né, os representantes das câmaras, os mediadores, aprenderem de fato a utilizar a plataforma e não precisarem ter uma pessoa de tecnologia sempre presente. Até porque essas plataformas, especialmente voltando aí ao Zoom, que é o nosso foco hoje, são bem user-friendly, assim, não tem muito mistério. Né? Não aparece nenhum bicho de 7 cabeças, os comandos estão todos escritos ali embaixo, você usa 2, 3 vezes, você já consegue trabalhar nela com uma certa tranquilidade. Então, esse é um ponto, assim, esse é um ponto que eu, como mediadora, eu fico vendo aquilo e falo, mas isso para mim não está fazendo sentido, devia ter o contrário, devia ter bem menos gente nesse momento, que é um momento mais sensível,
e não mais pessoas dentro, né, dessa reunião, porque bem ou mal a pessoa está dentro da reunião, porque mesmo ela estando com câmera desligada, com áudio desligado, ela está escutando, ou pode estar escutando tudo que está acontecendo na reunião, né? Então é mais uma pessoa participando daquilo. Isso é uma coisa que eu questiono, queria depois ouvir a opinião de vocês sobre isso, mas gostaria de falar também um pouquinho sobre o lado positivo disso tudo. Toda vez que eu dou aula de desenho de sistemas, ou que eu falo de online, de ODR por algum motivo, eu sempre gosto de mencionar aquela plataforma do divórcio, né? Que foi uma plataforma aí criada pela Modia na Holanda e que possibilita que os casais se divorciem online, totalmente online. Em nenhum momento eles precisam se encontrar para isso. E eu me lembro, as primeiras vezes que eu comecei a falar sobre isso, uns anos atrás, que eu fiquei maravilhada com essa possibilidade, com essa plataforma, eu escutava de muitas pessoas assim, mas isso no Brasil nunca daria certo. Não, divórcio, você tem uma certa formalidade e tal. E aí eu comecei a me lembrar da época que o divórcio tinha que ser feito por meio de processo judicial, né? E depois de um tempo a gente teve uma lei que permitiu que o divórcio fosse feito em cartório. E rapidamente a grande maioria das pessoas migrou para o cartório. E eu não tenho dúvida que na hora que a gente tiver a possibilidade de fazer online, outra boa parte das pessoas vai migrar para o online, né? A gente costuma analisar as situações a partir das perspectivas que a gente tem hoje. E a verdade é que essas perspectivas elas mudam também, né? As nossas referências mudam. Então a gente tem que estar sempre se adaptando porque as referências vão mudando. Da mesma forma que a gente não conseguia imaginar você se divorciar simplesmente num cartório, vai lá, assina um documento lá junto com um tabelião com o advogado, está resolvido, tinha que ser lá uma formalidade, o juiz perguntava, tem certeza mesmo que você quer se divorciar? Olha lá! E aí isso tudo agora ficou para trás, todo mundo migrou para o cartório e não tem dúvida que migraria boa parte para a plataforma também. Então, eu acho que essa pandemia acelerou isso, mas eu não tenho dúvida de que esse modelo vai ficar e vai evoluir. E aí, lembrando que a gente está falando aqui de mediação comercial, mediação empresarial, eu estou tendo uma experiência numa mediação atualmente que eu estou achando maravilhosa. Ela começou e provavelmente vai terminar online. São partes que são de estados diferentes, as duas partes. O meu cliente não está no Rio de Janeiro, então... E a mediação, ela seria para acontecer no Rio de Janeiro. Então, numa mediação presencial tradicional, o que aconteceria? O cliente teria que vir para o Rio de Janeiro a cada reunião. Isso ia gerar custos, isso ia gerar, provavelmente, uma situação diferente da que a gente tem hoje, que pelo fato das sessões acontecerem online, eu consigo que todos os tomadores de decisão do cliente estejam presentes em todas as reuniões. Isso certamente não aconteceria se fossem sessões presenciais, né? Ia vir um representante, provavelmente, porque financeiramente complicado você trazer 4, 5 pessoas a cada vez que você tem uma reunião. Tornou a mediação muito mais acessível, né? Então essas pessoas todas podem participar. Muito mais ágil, porque você fala, vamos marcar uma reunião, aí a próxima, amanhã de manhã, né? Você não precisa ninguém se movimentar para lugar nenhum, você quer sair da sua casa para ir para a Câmara de Mediação para conseguir fazer isso, as pessoas literalmente num clique fazem isso, então mesmo, tem um compromisso, mas terminou 5 minutos antes, eu já consigo participar. Então é muito mais fácil de organizar as agendas, é muito mais barato para participar da mediação, e aí isso eu acho uma grande vantagem para o próprio Instituto da Mediação, que a gente já propagandeia como sendo uma forma mais barata de resolução. Mas mesmo esse tipo de custo pode deixar de acontecer, esse de deslocamento, de viagem, até isso pode ser reduzido se você utiliza da mediação online. E aí, isso está sendo uma experiência muito positiva e que eu acho que está funcionando muito bem no contexto que eu trabalho na mediação empresarial, né? A gente consegue terminar uma sessão de mediação, já emendar numa reunião interna para decidir alguma coisa, e isso são coisas que certamente não aconteceriam numa mediação presencial.
a gente só costuma ver o lado negativo do online, né? E eu sempre escuto isso, eu mesma sempre falei muito isso. A gente perde a linguagem corporal. A gente perde a linguagem corporal, a gente não vê a linguagem corporal. Assim, claro, a gente só vê a linguagem corporal, ela agora está mais reduzida, está mais limitada, né? Claro, você consegue ver um olhar, você consegue ver, né, o rosto da pessoa, você pode não conseguir ver a posição dos braços, das pernas, mas também normalmente as pernas estariam por baixo da mesa de qualquer forma. Alguma coisa de linguagem corporal você acaba perdendo. Mas eu acho que você tem outros ganhos que vão fazer com que isso vire uma realidade cada vez mais. E, de novo, com plataformas cada vez mais feitas para isso, né? Customizadas para isso. Porque à medida em que você tem um mercado maior para esse tipo de mediação, você vai começar a ter plataformas também, né? Investimentos maiores, que você vai ter uma demanda para esse tipo de serviço. Então, essas eram algumas das considerações que eu queria fazer, porque eu estou vivenciando isso e estou vendo lados muito mais positivos do que negativos, sinceramente. Acho que a mediação online ela veio para ficar. Ela vai ocupar um espaço grande do mercado. Agora, concordo totalmente com a Ana, os mediadores, as partes, os advogados, as câmaras, têm que estar preparadas para isso. Não dá para a gente achar, e todos nós aqui fizemos nossa formação, nossa capacitação na mediação presencial, temos nossa experiência em mediação presencial, não dá para achar que é só fazer a mesma coisa com a câmera ligada, na frente da câmera. Começa no beabá, como a Ana falou, da pessoa se ver na câmera. Já começa daí, de ligar a câmera já é uma experiência diferente. E aí eu não estou falando nem de pandemia não, tá? Porque pandemia, ok, tá todo mundo na mesma situação, todo mundo online, aparece criança, tem barulho, toca o telefone, essas coisas que a gente não tem como controlar. Então a gente num ambiente aí de novo normal, eu acho que isso vai se manter com uma formalidade maior, né? As pessoas, de fato, em ambientes preparados para isso, mas sem precisar ter necessariamente essa interação pessoal para tudo. Então, acho que essas eram as considerações que eu queria fazer. E se vocês quiserem comentar alguma coisa, especialmente essa questão que me incomoda um pouco, que é de ter mais pessoas presentes nas sessões de mediação, não sei se vocês têm alguma experiência ou alguma ideia em relação a isso. Vocês estão no mudo, as duas. Eu vou complementar com 2 pontos. Uma coisa interessante, você falando das suas experiências, que me veio também na minha cabeça, é a possibilidade da construção de uma mediação híbrida, né? Que tem uma parte online e uma parte presencial. Então, eu também, antes mesmo da pandemia, já estava vivenciando algumas mediações em que a gente, às vezes, usava o ambiente online para fazer a parte pré-mediação, porque as pessoas ainda tinham alguma resistência ou não queriam ter o custo ainda de se deslocar para essa primeira reunião, que ainda é uma reunião de apresentação, em que elas vão definir se vai ter mediação ou não. Alguns casos em que as partes optaram pelas reuniões privadas, fazer online, mas as conjuntas estarem presencialmente. Então, abre que nem o Colin Rule fala, né? Se a gente falava de um tribunal multiportas aí com 6, 7 portas, agora a gente tem umas 100 portas aí de possibilidades para construir solução para os conflitos que surgem. Essa questão que você levantou de ter alguém de tecnologia acompanhando também é algo que eu ainda vejo com uma certa reserva. Algumas pessoas que eu conheço, o que eles estão fazendo é ter um celular à mão, né? Ter a plataforma no computador e ter o celular à mão com contato da pessoa de TI para ela ficar de stand-by, mas só entrar se tiver algum tipo de problema. Porque, assim, é importante ter alguém de TI nesse momento que ainda vão surgir dúvidas, mas, ao mesmo tempo, não sei o quanto é produtivo ela estar ali o tempo todo e quanto isso mexe na dinâmica das pessoas que estão participando da mediação.
Então, a questão do celular é até um ponto aí da preparação que é importante, ter também o celular das partes. Caiu, às vezes a plataforma pode acontecer de cair, você já manda ali um WhatsApp para checar, ver se a pessoa consegue voltar, não consegue voltar, é outro ponto aí importante de ter em mãos na hora da preparação. Então, são esses 3 pontinhos aí que eu queria complementar antes de passar para a Ana. Eu acho que nós vamos continuar aqui muito tempo, porque as vossas intervenções levam-me a essa questão. Ora bem, eu vou responder concretamente a esta terceira pessoa numa sala de reunião. Eu na minha experiência, vamos naquele sentido daquilo que nós falávamos. Nós estamos todas a assumir que ter uma pessoa, estamos a assumir em função da nossa experiência, como a Mariana disse, no presencial. Nós estamos a assumir ter aquela pessoa ali vai ter um impacto na dinâmica da comunicação daquelas pessoas na sala. Nós estamos a assumir isso como um facto. Certo? Por isso é que nós estamos aqui a questionar-nos. Portanto, para mim vamos para trás, vamos antes. Comecemos por dizer, ok, nós vamos ter esta situação e vamos perguntar às partes, olha, nós vamos ter esta situação. Se não tivermos um técnico, isto pode isto pode cair, nós vamos poder ter que voltar e pode criar um certo desconforto. Ter o técnico cria outro tipo de desconforto. Como é que acham que é melhor fazer nesta situação convosco? Esta é sempre a minha, é sempre o modo como eu faria e eu geriria estas situações no caso onde seja possível. É sempre dar a escolha e tentar que aquelas coisas que nós assumimos do presencial não venham impactar o online, as nossas escolhas no online. Esta é a primeira ideia. A segunda tem a ver, nós não falamos aqui, mas muito importante, todos os conceitos éticos que nós temos na mediação presencial no online estão triplicados, ou seja, não vamos entrar em detalhe, mas atenção a estas condutas, sempre dizer qual é o meu código de ética que eu sigo, o que é que eu vou, ou o que é que me permite ou não permite fazer o online, que eu vou seguir, enviar previamente tudo isto também às pessoas. Outro ponto muito importante que nós podemos continuar a conversa é sobre cultura. Online permite que estejam com pessoas de culturas muito diferentes, mesmo hoje há um mediador que possa estar no Rio de Janeiro e que tenha ali o seu mercado de mediação, vai alargar o seu mercado de mediação ao Brasil ou outros países limítrofes. Será que estar com uma pessoa de Curitiba ou com a mesma pessoa, 2 pessoas do Rio, é igual? O que é que aquela pessoa tem de específico? Não é só a cultura da região, é o que é que ela própria tem de específico. Outra ideia aqui. Terceira, processos híbridos, como a Andreia disse, o processo faz parte do problema ainda mais no online. Portanto, que processo é que nós vamos definir com as partes para aquilo que nos vai trazer? Vamos fazer tudo presencial, tudo online, misto, em texto, em vídeo. É outra ideia. E para acabar, não queria deixar de citar que há hoje, nós no ICFML fizemos 8, onde todos participaram, nós fizemos 8 vídeos que se chamam do presencial ao online, onde tentamos trazer mais informação sobre isto para todos os mediadores que nos estão a ouvir e que querem realmente ter conhecimentos, mais conhecimentos, bem que nós especificamos que é só uma introdução sobre este tema. Mariana? Ana, como eu falei, né? É sempre uma aula te ouvir. E acho que você relembrou para a gente aqui as raízes, né, da mediação, dos métodos alternativos, né, de resolução de conflitos, que é a autonomia da vontade das partes. Né? Então, você levando também essa questão para as partes, deixar as partes decidirem, partes, né? Aí quando a gente fala partes, assim, partes com advogados, decidirem como é que vão querer prosseguir em relação àquilo. Entraram 2 perguntas, eu posso começar respondendo uma delas aqui, se vocês quiserem comentar. Felipe Altberg pergunta: a primeira reunião não poderia ser presencial para criar um mínimo de empatia? Felipe, a Ana já está ali louca para falar.
Felipe, vamos lá. Eu acho que se a gente está pensando na facilidade, né, no fato da acessibilidade da mediação online, eu acho que a gente tem que pensar num ambiente online do início ao fim. Até porque as regras mudam, né, a dinâmica das sessões muda. Eu estava comentando agora há pouco, né, como eu tenho uma agilidade muito maior fazendo uma mediação que é 100% online do que uma mediação que seria presencial. Então, eu acho que, de novo, se as partes concordarem com isso, estiverem no mesmo local e acharem isso importante, eu, pessoalmente, como mediadora, não acho que isso impacte em empatia. Empatia ou rapport, o que seja, não acho que isso impacte. Eu acho que é uma forma diferente de fazer. Acho que você vai aprender a fazer isso online também. E aí entra na questão da gente mudar as nossas próprias referências. Né? Então, você tem uma referência de talvez achar que uma ou outra coisa você só consegue fazer presencial, ou você faz melhor presencial, porque você está acostumado a fazer aquilo presencial. Mas você desenvolve também uma forma, uma técnica para fazer aquilo online. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa em relação a essa pergunta. Eu só comentar que hoje existem já técnicas, ou seja, uma pessoa tem esta ideia, eu vou perceber melhor a pessoa se a vir. Porquê? Porque desde pequeninos nós vemos os outros, portanto é a nossa forma de nos relacionarmos e a nossa forma de criarmos esta relação. No entanto, online existem outras coisas que permitem conhecer a pessoa muito melhor do que alguma vez um primeiro olhar lhe vai trazer, Felipe. Online, o Felipe tem hoje já uma aplicação que se chama Cristal, por exemplo, que vai gratuitamente observar todos os comportamentos do Felipe teve no online, nas redes sociais, nos programas que o Felipe utilizou e que lhe vai dizer que o Felipe é uma pessoa ponderada ou aquela parte é mais ponderada que a outra. Portanto, pode ter quase um perfil psicológico da parte antes de ir ter com ela. Ou seja, vai isto facilitar criar empatia? É outra forma, com outras ferramentas e utilizando outros métodos. E claro, como a Mariana disse, o modo presencial é aquele que nos utiliza menos as nossas capacidades do nosso cérebro, que é aquele que nós estamos habituados. Nós já estar só aqui online, nós vamos estar a utilizar mais energia. Portanto, como é que nós vamos catalisar essa energia para aquilo que nós queremos fazer naquele momento preciso, é muito pessoal. Concordo. A outra... Vai falar alguma coisa? Desculpa. A outra que entrou foi do Carlos André, que ele fala, acham que as cláusulas contratuais devem ser mudadas, citando a mediação online? Carlos, assim, esse é um tema que eu gosto, né, das cláusulas. Eu não acho que as cláusulas devam ser mudadas se elas forem cláusulas mais genéricas, como eu acho que as cláusulas de mediação devem ser. Tá? Eu acho que ela não deve ficar muito engessada, com prazos. Acho que no máximo você escolhe uma Câmara, indica o regulamento da Câmara. Ir além disso, eu acho que você sempre pode criar problemas outros, né? Que depois, efetivamente, acho que talvez pela minha experiência e alguns traumas em arbitragem, eu sempre tenho uma preocupação extra com a cláusula. Apesar de que na mediação a gente sabe que o efeito da cláusula é bem diferente na arbitragem. Mas, a princípio, Carlos, acho que vai depender muito do tipo de cláusula que você tiver. Se você tiver uma cláusula que ela é muito detalhada, aí você vai ter que detalhar também essa possibilidade. E, de novo, mesmo que não detalhe, mas chegue lá na frente, na hora da mediação, as partes concordem, isso não vai trazer nenhum prejuízo. Mas se você quiser, né, a gente está falando aqui de fazer uma cláusula bonitinha, certinha, se ela for muito detalhada, acho que de repente vale a pena você detalhar essa possibilidade também. Mas se for uma cláusula que as partes convencionam que, em caso de algum conflito, querem submeter à mediação, conforme as regras do regulamento da Câmara tal, aí eu não vejo necessidade de você mexer na cláusula, porque aí você automaticamente já vai estar aderindo a um regulamento de uma Câmara, que aí sim você tem que confirmar que esse regulamento prevê todas essas possibilidades. Né? Acredito que os regulamentos aí estejam todos sendo atualizados para prever não só essa possibilidade, mas prever também como vai se dar uma mediação online.
né? Porque nos regulamentos a gente prevê tudo, como é que é feito o convite, o prazo, a resposta, como é que recebe, como é que protocola. Então, você tem que ajustar todos esses regulamentos para um procedimento online. E aí, só para não ficar dúvida, lembrando que o efeito da cláusula de mediação não é o mesmo de uma cláusula de arbitragem. Então, se você tem, mesmo que você tenha uma cláusula de mediação que não preveja nada disso, ai meu Deus, minha cláusula agora é inválida, não vai... Não, até porque a gente sabe que a cláusula de mediação, ela só vai ter efetivamente, né, só vai ser aplicada efetivamente, ter efetividade lá na frente, quando surgir um conflito e as partes quererem, de fato, ir para a mediação. Ana e Andréia, não sei se querem comentar alguma coisa. Para mim está super bem colocado. Esse é mesmo especialista nos códigos. A Mariana, quando cláusulas, ela coloca aqui as respostas de uma forma que ninguém precisa de fazer mais nada, Mariana. Foram muitos traumas, gente. Nesses 20 anos aí de advocacia, foram muitos traumas com cláusula. É incrível isso. A Liana fez aqui um comentário, e aí vou deixar a André e Ana comentarem. Liana é nossa aí, amiga super mediadora também. Na percepção de vocês, se a mediação não está fluindo bem por ser ambiente online, acham que haveria uma tendência maior e mais fácil das partes optarem por encerrar prematuramente? Isso aqui, gente, quem sabe faz ao vivo. Isso aqui não foi combinado, não. Andréia, quer ir? Quer que eu vá? O que preferes, Andréia? Pode falar, Ana. Pode você. Ok, para mim a questão é que preparação é que houve das partes? Eu vai tudo para a preparação. E depois da preparação ter sido, ou seja, preparação igual para, nível de preparação igual para o presencial e para o online, eu acho que o online não vai incitar as partes a irem embora simplesmente porque estão aqui a um clique. É a minha hipótese 1. Hipótese 2 é, na preparação, explicar, e lá vamos nós outra vez, explicar que estando online é muito mais fácil as pessoas desistirem do processo. E, portanto, que se uma parte estiver tentada a clicar ali no Leave the Room, que pense duas vezes, porque realmente é fácil sair, mas as consequências são as mesmas. Portanto, é sempre esta ideia de acompanhar a parte em tudo o que é mais fácil. É mais fácil sair? É. Então vamos falar disso e vamos dizer, ok, tenha atenção, porque pode ser mais fácil sair, mas as consequências do sair são iguais aqui do que no presencial. Esta era, sim, a primeira top of mind que eu tenho. Liana, para ti, um grande beijinho. Assim, da mesma forma, acho até que esse complemento que a gente falou lá da empatia, né? Vale muito da percepção do mediador de identificar qual é o melhor caminho, se aquele caminho, tanto para se a primeira reunião vale a pena ou não ser presencial online, ou vale a pena ser adequado, né? Ser presencial online, e aí aquela ideia lá do Fitting the Forum to the Fuse, do Frank Sander, né? Pesar custos de deslocamento, como a Mariana falou, as pessoas podem estar espalhadas por várias cidades do Brasil. Será que nesse momento, inclusive tem casos aí que as pessoas provavelmente nem fariam a pré-mediação se tivessem que se deslocar, porque entendem, né, tem casos concretos que elas entenderam que o custo seria muito alto. E que então a oferta de uma mediação online permitiu que tivesse essa pré-mediação e as partes entendessem melhor como é que funcionaria, e aí se disporem para esse segundo passo, de se encontrarem ou não, ou fazer tudo online. Então, passa por esse mapeamento, a identificação do perfil das partes, né, e da capacidade até de utilizar as plataformas, e o mesmo vale para essa continuidade da mediação. Se, da mesma forma que na presencial pode acontecer de algum momento não fluir bem, você tem sempre o plano B, justamente de oferecer para... então vamos tentar uma reunião presencial, vamos ver se assim funciona melhor. Mas assim, a minha percepção é que agora, com tudo que está acontecendo, as pessoas se acostumarem mais a usar a videoconferência, muita coisa vai mudar.
né? Antes, as pessoas tinham essa dificuldade de encontrar humanização, criar rapport aqui dentro desse ambiente. Elas já estão tendo que desenvolver esses skills agora, né? Como a gente falou, assim, são novos skills. Não é só mudar do ambiente presencial para online que você vai fazer tudo igual. Tem outros skills que nós já estamos precisando desenvolver, que a ideia do quebra-gelo online, né? Eu me lembro do curso que eu vi do Daniel Reiner com a Ana Maria, que ele falou, pô, você tem que se preparar, porque é uma inovação também você entrar pela internet, você, quando está chegando no lugar, sempre tem aquele quebra-gelo de falar, demorou para chegar, pelo trânsito, como é que foi, como é que você está. E no online é um outro quebra-gelo, que você vai pensar, você já usou a plataforma, você tem que ir bolando algumas coisas até isso vir naturalmente, né? Enquanto não vem natural, você vai ali manejando com uma preparação um pouco maior. Então, esse é o pequeno complemento que eu ia fazer aí pelo que a Ana já colocou super bem. Acho que entrou mais uma pergunta. E posso só comentar uma coisa, Mariana? É que enquanto a Andreia estava a responder, algumas pessoas que estão no YouTube a ver, estão-me a enviar o WhatsApp a dizer o que elas fariam. Isto acontece no ambiente online de mediação. Ou seja, os canais são imensos. Portanto, a parte pode estar ali, ter falado com o contabilista na véspera e o contabilista estar a mandar uma informação para a parte que está a ler enquanto ela está na mediação. Portanto, como é que nós gerimos todos estes canais? E eu mando aqui o meu olá para o Henrique Gomes, que na opinião dele, quem sabe, ele diz-me, quem sabe oferecer uma possibilidade, uma opção antes de sair da reunião online, é outra ideia, mas é isto, a experiência do online é isto, vários canais ao mesmo tempo para gerir a informação. Até porque o online, quando a gente fala de online, né, aqui a gente está falando online macro, né, a todo mundo, uma plataforma e tal, mas você pode ter intervenções online mesmo numa mediação presencial. Então, é exatamente isso. Eu, quando estou numa mediação, e às vezes não pode vir todo mundo do cliente, eu falar, então pede para as pessoas X e Y ficarem de stand-by no celular. Né? E quantas vezes nós não fizemos isso? Né? Isso aqui eu não sei, ou isso eu não posso responder. Vai ali fora, liga para alguém, ou manda uma mensagem e volta. Então, o online ele está sempre permeando aí, né? Também a mediação. E a Andréia falou, eu começo a me lembrar, a gente que trabalha com mediação, a gente já trabalha com criação de cultura. Né? A gente já tem esse desafio que é criar a cultura, mudar a cultura na forma de resolver conflitos. E a gente tem aí agora um novo desafio que é aprender novas formas de mediar. E eu consigo, como a gente não tinha essa cultura antes, as câmaras, o tribunal onde a gente atua e tal, eles não têm uma plataforma default, né? Para você, olha, você pode fazer mediação presencial ou por plataforma. Até tem algumas iniciativas de mediações que aconteceram, por Skype ou por WhatsApp, mas não existe uma plataforma e não existia essa diretriz, né, de que a mediação fosse uma opção, você podia escolher de largada se queria fazer presencial ou online. Eu consigo me lembrar de casos, me lembrei de um agora com a Andréia falando, de uma mediação judicial que eu fiz um tempo atrás, deve ter uns 2 anos talvez, que na mediação judicial a gente ainda tem um obstáculo maior, que as partes que vão para a mediação não necessariamente querem estar na mediação, né? Então ainda tem esse problema. Elas estão ali porque tem que cumprir a determinação do processo. E aí eu estava numa situação como essa, em que as partes estavam ali, mas estavam abertas a conversar, a negociar, e a gente avançou bastante ao longo do dia, mas uma das partes, que era a parte que ficava no Rio de Janeiro, precisava de uma autorização qualquer, então queria remarcar a sessão para dali a 2, 3 dias. E aí a parte que tinha vindo de um outro estado me disse isso, falou, olha, eu até continuaria na mediação, mas assim, o que eu gastei para trazer 3 pessoas para vir passar o dia aqui, não me compensa. Então eu não quero continuar na mediação por causa da necessidade de deslocamento e do custo que isso me gera. Então, até, Eliana, complementando aí o que você falou, isso pode causar até o efeito contrário, né? A parte de precisar sair da mediação, abandonar, encerrar a mediação, justamente porque não tem condição de fazê-lo presencialmente. Naquela época, a gente, por uma circunstância lá, não tinha como mudar a forma, depois isso começou a ser feito, mas o fato é que a mediação teve que ser encerrada por causa disso. Hoje, provavelmente, isso se resolveria de outra forma. Entrou aqui também um comentário da Gabriela Marchizan. Uma questão que me preocupa é que as partes gravem a mediação. Devemos mencionar que nós também gravaremos ou que não pode?
que vocês acham em relação a isso? Alguém quer comentar? Depois tem mais duas. Para mim, a questão da gravação é exatamente a mesma que no presencial. Hoje em dia não vamos separar o presencial do online, é a mesma coisa. Hoje em dia no presencial alguém pode ter um telemóvel última geração no bolso e que está a gravar tudo e uma pessoa não vai revistar a pessoa antes. Portanto, eu acho que isto são alguns mitos que uma pessoa tem, que o online permite fazer coisas mais facilmente a nível da gravação. Pelo menos para a gravação eu não vejo diferença, mas posso estar errada, é a minha percepção. Não, eu concordo, eu penso igual também. Bem acho, mas pode ser feito, se houver alguma desconfiança que isso é possível, as partes estarem desconfiadas, é criar algum tipo de termo de confidencialidade com algum tipo de multa. Essa seria uma saída que a gente faz até na presencial, como a Ana falou. Tem ambientes que as pessoas querem ir para a mediação, mas tem muita desconfiança sobre a possibilidade de utilização de algum documento, alguma informação que for levada na mediação. Não se sentem totalmente cobertas só com o que a lei fala, porque entendem que a pessoa pode pegar o documento, apresentar, e aí vai gerar um prejuízo, mesmo que depois tire do processo, de onde for, já está gerado. Então, assim, mesmo na presencial, eu já tenho tido alguns casos em que as partes optam por ter uma multa, que é algo que é possível ser negociado. Pode ser uma saída também, né? A Liane Benck fala o seguinte: a orientação do TJRS é gravar o termo de acordo se houver. Como vocês veem isso? Gravar o termo de acordo. Eu posso até falar o que eu penso, assim. Acho que eu não sei como gravar o termo de acordo, se é filmar o termo, ou se as pessoas fazerem. Eu não sei como é que isso funciona no TJRS, até, Eliane, se você puder de repente desenvolver um pouco mais como é que é feito lá. Mas o termo de acordo, se for ser um termo escrito, a princípio eu não vejo problema dele ser escrito, ou ser falado, ou ser filmado, né, já que de fato são resoluções que se tornarão públicas. As partes querem que sejam públicas, né? Elas querem colocar aquilo por escrito e aí querem que fique registrado, melhor dizendo. E aí a forma de se registrar, eu não vejo diferença, eu não vejo problema. Não sei como é que vocês veem isso. Porque cada tipo de conflito em ambiente tem suas características. E o que eu tenho de conhecimento até agora é que alguns tribunais, né, como cada estado pode criar a sua resolução para essas mediações online, agora está ficando mais comum, mas isso já existia antes. Para o ambiente judicial, alguns tribunais entendiam que seria necessário ter essa gravação, com a ressalva que essa gravação seria feita só pela pessoa que está conduzindo a mediação e só seria aberto em caso de alegação de alguma nulidade, para demonstrar que não houve nenhuma forçação de barra, vamos dizer, naquele acordo. Então, acho que ela fala que é só gravar o termo de acordo. Mas, assim, de forma geral, falando de gravação, né? O termo de acordo, então, eu não vejo assim, problema, porque o que eu imagino que seja justamente você repassar todas as características da mediação, a voluntariedade, a confidencialidade e a imparcialidade do mediador, e ficar gravado que, pelo menos essa parte, que isso tudo foi informado para as partes e que as partes concordaram. Eu também não vejo problema. E às vezes isso até se estende pela gravação da mediação inteira por uma questão de ser judicial e aí ter suas características próprias. Então, cada ambiente vai ter as suas características, né? Cabe ao mediador ponderar se aquele ali é o caminho. Mas aí esses exemplos que você deu de que já existia, inclusive em outros tribunais, as pessoas eram avisadas disso antes. Sim, sim. Estavam participando. O Tribunal de São Paulo, eu não sei se mudou, mas o Tribunal de São Paulo, há um tempo atrás eu estudei, eu tenho uma plataforma, né? Como é que fazia para fazer esse registro, e lá na resolução falava que uma das condições é que a plataforma tivesse
a ferramenta de gravação. Então, isso até gerou alguma discussão na época entre os mediadores, por causa da confidencialidade, mas aí, e aí seria mediação, aquela coisa, conciliação, mas, mais uma vez, eu volto para o mapeamento do conflito, da adequação da ferramenta ao caso, e dentro do ambiente judicial, que você está falando de um Brasil inteiro, para você ter controle, é diferente do privado, onde as partes, em tese, teriam mais uma decisão informada mais segura, né? Assim, muitas pessoas que a gente vê na mediação judicial, elas vão, sem ainda saber direito o que é mediação, vão para entender o que é, e o Estado, né, o tribunal, ele tem esse dever de fiscalizar e cuidar de que seja tudo feito da melhor forma possível. Agora, eu entendo que também muita coisa vai mudar, mas isso aí a gente está falando, né, nesse caso aí do Tribunal de São Paulo, uns 3 anos atrás, eu não sei como é que está agora. Então, a gente ainda está aí na fase de adaptação mesmo, né, quando você fala em mediação no ambiente judicial. É uma grande inovação, inclusive, eu tiro meu chapéu aí. Assim. A gente tem uma última pergunta aqui para a gente encerrar. E aí, não sei, Ana, se de repente você quer começar respondendo. Da Rosana Machado. Como, em uma mediação privada, conseguir convencer o solicitado a participar da pré-processual? Acho que aqui ela fala genericamente, né? Não especificamente de online. E aí, não sei, Ana, se você quer comentar, não sei se você acha que no online tem alguma particularidade que você queira ressaltar. Ora bem, eu vou... A pergunta é como é que eu, como mediador, vou convencer aquelas partes a vir à mediação? Eu não falo nem como mediador. Como, numa mediação privada, conseguir convencer o solicitado a participar da pré-processual? Acredito até que ela fale a partir da perspectiva do mediador, mas poderia ser da outra parte também, né? Não sei. Ora bem, mas ela fala genericamente, não fala especificamente de uma mediação online. Ok, então eu acho que tu és mais... ora bem, eu se me posiciono como mediador, eu não vou convencer ninguém a vir à mediação, na mediação privada. Eu vou ser escolhida por eles. Portanto, o modo indireto como eu vou poder convencê-las é quando nós fazemos na mediação privada aquela entrevista que é muitas vezes feita com um advogado e depois com outro, onde ele nos vai perguntar, vai ter um primeiro contacto com o mediador, para depois acontece muitas vezes os advogados têm várias entrevistas com vários mediadores para depois conjuntamente escolherem um mediador que vai para aquele caso. A mediação internacional é muito comum. Portanto, sim, nesse caso eu como mediador, a minha capacidade de convencê-los do modo como eu faço mediação, o que é que eu vou fazer e algum estudo da folha que eu já tenho do caso para lhes dizer que eu vou trazer uma mais-valia para aquela discussão assistida que eles vão ter, sim, isso pode ser uma das formas, e mais uma vez, preparação em relação ao caso, de convencer o advogado que é bom que ele venha comigo. É a única, para mim, da minha experiência, é o único momento onde eu poderei utilizar isso, mas eu sei que no Brasil há talvez outros processos prévios às pessoas virem para a mediação e que eu não estou familiarizada. Em mediação internacional há esta reunião com os advogados e aí tem muito a ver com preparação para o caso e como é que eu vou convencer aquele advogado que eu sou a mediadora-chave para resolver aquele caso. É o que me vem à ideia e desculpa, Liane, realmente a minha experiência é esta. Não sei se a Andréia ou a Mariana querem completar alguma coisa mais num contexto brasileiro. Não, eu não tenho. A Mariana quer complementar? Não, porque eu acho que é a mesma coisa. Assim, acho que ela talvez esteja falando nesse sentido mais
de convencer, porque a gente fica nessa sempre de tomar para nós, mediadores, a responsabilidade de criar a cultura, né, e de mudar a forma dos conflitos serem resolvidos. Então, eu acho que é mais por aí. Acho que pensando mais, tô imaginando, né, ela está pensando mais nisso do que no instituto em si, né, ou nos princípios da mediação em si. Então, eu não tenho nada a acrescentar, não. Eu acho que é por aí. Eu acho que a gente, na hora que a gente, todo mundo, né, acho que todo mundo tem a capacidade de poder falar dos benefícios da mediação, ou pelo menos das características da mediação, para que as pessoas possam conhecer e, a partir daí, saber se ela vai ser a melhor forma de resolver o seu conflito ou não. Mas daí a convencer, né, na utilização, talvez essa própria conversa de explicar o que é a mediação e explicar as características já seja, né, já valha como uma pré-processual, mesmo que você não tenha ela na caixinha de pré-processual, né? Se você já conversou ao telefone, alguém te ligou e aí falou, eu queria convidar outra parte para mediação, aí você ligou, você já faz a pré-processual ali, né? Eu acho que isso aí é tema para um outro encontro, né? Que é um assunto também que eu adoro, que a Ana sabe, que essas reuniões pré-processuais. Pré-processual, perdão, pré-mediação. Então, eu acho que é uma outra conversa para um outro tema. Agora, especificamente, acho que a Rosana também, lendo aqui de uma outra forma, pré-processual, quando você diz quando não tem um processo ajuizado, eu acho que a resposta também não mudaria muito, porque você né, a pessoa conhecendo as características e podendo saber como ela pode se beneficiar daquele método, e aí só que hoje a gente falou vários, né, especialmente do online, aí ela vai poder avaliar se ela tem interesse em ir tentar, né, uma mediação antes de partir para um processo judicial. Não sei, porque como nós aqui, todo mundo acredito que está participando hoje também, já é tão convencido disso, né? A gente já vê isso tão naturalmente, né? Essas vantagens, que a gente senta senta do lado de alguém no metrô, já no final da corrida a pessoa já conhece mediação e já conhece as características e já sabe quais são as vantagens. Então, eu acho que isso vem naturalmente. Eu acho que tem uma última pergunta que eu vou responder bem rápido e a gente vai fazer um fechamento, porque o nosso combinado até era ter acabado um pouquinho antes, a gente está dando uma avançada, então não vou deixar de fora essa última pergunta, mas eu vou responder essa última pergunta de forma concisa e já encaminhar para fechar aqui. E a gente fica aberto aí para responder perguntas depois também, se vocês quiserem enviar e-mails, receber eles encaminham para a gente, tem o Instagram, Andréa Maia aí também. A Marlene que pergunta qual a garantia das partes que fizeram um acordo se não haverá nenhuma documentação do acordo. O fato de você gravar, por exemplo, o acordo o termo de acordo de mediação, por exemplo, você gravar não significa que você não vai ter um documento por escrito, você pode ter as duas coisas. Tá? Então, se as partes, os advogados, ou as partes, ou o mediador entenderem que é importante ter um acordo por escrito, pode ter essa opção, como tem opções em que, até na presencial, que as partes se contentam com o que é acordado verbalmente. Isso é muito da percepção da dinâmica daquele conflito e da necessidade da documentação. Precisou documentar, mesmo que tenha gravado, você pode fazer o documento por escrito, assinar por DocuSign, e tem casos aí que também já assinam, até aceitam um arquivo e-mail, né, dentro desse momento que a gente está. Eu mesmo agora, na minha empresa, tinha que assinar um acordo, um contrato, e enquanto não passa esse momento de Covid, foi acertado entre todo mundo que o de acordo ia ser por e-mail e pronto.
Uma das pessoas estava sem impressora, e tem todas essas coisas que estão acontecendo agora, né? Então, a gente vai buscando flexibilizar e trabalhar aí na boa fé, sabendo que problemas podem acontecer, mas você pode ter o gravado e ter o escrito também. Aí é algo que faz parte da construção aí da mediação, né? Da construção junto com o mediador, junto com os advogados ou as partes, quando não tiver advogados. Então, eu agradeço a presença de todos, especialmente a Ana Maria aí, que está madrugando, são 5 e pouco da manhã, né? Em Kuala Lumpur. Então, agradecimento especial, essa aí é colaborativa mesmo. As maravilhas da tecnologia, né? Só assim que a gente consegue, que a gente conseguiria trazê-la para participar, só online. Só assim mesmo, a gente ter esse privilégio aí de ter a Ana. Sempre um prazer, Ana, sempre uma aula estar com você, a gente aprende muito, como a Mariana falou. Agradecer a Mariana, maravilhosa, sempre com muitas experiências práticas, muitas histórias bacanas aí para compartilhar para a gente do que ela já está vivenciando, né, nessa experiência aí que ela está super ativa nas mediações e a própria advocacia no ambiente online, aulas, então tem história já, né, Mariana? Então, agradecer a todos também que estão aqui assistindo a gente, tivemos um número aí muito bacana de pessoas assistindo, que se interessaram pelo tema, e então eu desejo boa noite para vocês continuem passando bem, se cuidando aí durante esse isolamento, que em breve a gente possa se encontrar presencialmente, que também é bom. Mais alguma fala de vocês? É isso, obrigada. Então, boa noite para todos. Obrigada a todos. Boa noite. Tchau. Tchau.